Então, né, dando aqui continuidade, na verdade, já finalizando esse nosso trajeto, nós vamos finalizar, né, refletindo um pouco sobre a vida dos valdenses, né? Como muitos de nós já vimos, já temos visto nos livros, né, em especial o Grande Conflito, onde é mencionado, os valdenses foi um povo, né, uma classe de pessoas que eles tiveram um grande destaque por conta da decisão em que eles tomaram de serem fiéis a Deus. E quando a gente entra dentro do contexto da história dos valdenses, nós observamos que eles eram diferentes em tudo, né, ali com relação à sua época. E a pergunta, né, que nós podemos estar fazendo para nós hoje é: será que eu estou pelo menos me comportando, será que eu estou pelo menos me preparando para ser um valdense? Sendo que a palavra de Deus ela vem dizendo que nós temos que superar homens como Elias, como Enoque, como João Batista, né? E aí a gente precisa fazer a diferença, justamente nesse período em que nós estamos vivendo. Quando a gente vai estudando detalhes sobre a história dos valdenses, nós observamos que os pais preparavam os filhos para a fogueira, né? Preparavam os filhos para morrer. E será que hoje nós temos recebido uma educação onde os pais têm nos preparado para morrer em fogueira, preparados para poder sermos torturados, para renunciarmos àquilo que nós mais gostamos? Será que nós mesmos, quando estudamos a palavra de Deus, nós estamos tendo essa consciência de renunciar às nossas vontades, às coisas que nós mais desejamos, que satisfazem a nossa carne? Se eu não tenho condições e capacidade hoje de renunciar um prato de comida, uma roupa, uma música, algum tipo de vício, seja ele qual for, de qualquer natureza, será que eu vou conseguir abrir mão da minha vida naquele dia? Então são coisas que a gente precisa estar refletindo. Por quê? Porque os valdenses, eles tiveram várias fases na vida deles em que eles tiveram que literalmente morreram carbonizados, eles morreram queimados, eles foram jogados de cima de penhasco, mulheres, crianças. E aí, diante dessa pressão, como é que vai estar a minha capacidade, a minha vida espiritual? Como é que vai estar a minha mentalidade, o meu emocional? E a gente precisa solidificar tudo isso hoje na rocha, que é Cristo. Porque naquele dia, o que vai determinar é o que eu estou sendo hoje. Não é quando chegar o dia da decisão, o dia em que eu tiver que decidir entre obedecer a Deus ou aos homens, eu vou dizer assim, não, eu vou obedecer hoje eu não vou decidir não guardar o domingo. Mas na verdade, todas as decisões que eu tomo hoje, por mais pequenas que sejam, é o que vai determinar, né, a minha decisão naquele grande dia. Se hoje eu tenho renunciado o nome de Cristo em troca das minhas vontades, de querer satisfazer os meus desejos carnais, naquele dia eu vou simplesmente reproduzir o mesmo comportamento. A mesma ideia que eu tenho defendido durante toda uma vida é o que eu vou defender naquele dia. Ah, Deus ele é amor, Deus ele é misericordioso, ele não vai deixar que os seus filhos sofram. Mas quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para o próprio Filho de Deus, quando a gente olha para homens como João Batista, homens como Elias, né, Paulo, olha só como foi o fim destes homens. Com exceção de Elias, que eu mencionei, mas os demais, eles tiveram o quê? Um fim trágico. E o que a recompensa para o remanescente nos últimos dias é essa. O que vem dizendo lá em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Ou seja, a nossa recompensa não é aqui nesse mundo, é no céu. Então a gente tem que parar de se iludir com a ideia de que eu vou fazer isso e aquilo, e eu espero que as pessoas reconheçam, eu espero que as pessoas elogiem, eu espero que as pessoas elas nos deem mérito. E na verdade isso não era o que Cristo buscou quando ele esteve aqui. Quando Cristo ele estava ali no seu ministério aqui nesse mundo, ele só recebeu críticas, calúnias, difamações. E aí a gente quer ser discípulo de Jesus, mas a gente não quer receber também essas calúnias, né? Nós não queremos ser injuriados como Cristo foi. Na verdade,
A gente precisa estar preparado para tudo, inclusive para este tipo de injustiça, porque o nosso galardão nesse mundo são essas coisas. Mas aonde nós iremos regozijar, né, ali onde nós iremos realmente aproveitar e usufruir das bênçãos, vai ser no céu. Por quê? Porque lá no céu é que nós vamos receber a nossa coroa, vamos ter parte na árvore da vida. Mas para que isso possa ser possível, de hoje, na verdade de ontem, eu já tenho que começar a tomar decisões em renunciar a tudo aquilo que me afasta de Deus. Seja um vício, seja um alimento, seja uma música, seja algum tipo de entretenimento que não agrada ao Senhor, algum tipo de palavreado, um tipo de comportamento. Tudo isso eu preciso estar renunciando hoje para que eu possa estar verdadeiramente me preparando, sendo luz em meio ao mundo de trevas, porque eu preciso conduzir pessoas. E a gente observa que os heróis do passado, né, os valdenses, os albigenses e muitos outros, eles não perdiam tempo com futilidades. E aí que está o nosso problema, a gente perde tempo com futilidades, né? A gente perde muito tempo com coisas que não vão nos edificar e nos preparar espiritualmente. Aí quando nós estivermos lá naquele período, que é tudo ou nada, nós vamos olhar para o passado e vamos dizer assim, poxa, quanto tempo eu desperdicei? Quantas vezes eu poderia ter dedicado um momento para oração, para o estudo da palavra, mas eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi brincar, eu resolvi contar piada, eu resolvi ficar mexendo nas redes sociais, no meu celular. E aí a gente vai ver o quanto nós desperdiçamos tempo em que poderíamos estar nos alicerçando na rocha que é Cristo e eu estava gastando. E Deus ele vai cobrar o dízimo desse tempo desperdiçado, né? Tudo o que nós fazemos, que a gente desperdiça, seja os nossos recursos, seja o nosso tempo, seja as nossas capacidades físicas e mentais, Deus ele vai cobrar de tudo isso que a gente tem desperdiçado. E a gente precisa ter cuidado, porque no dia em que Cristo ele lançar o incensário, nós não podemos estar em falta. Isso é muito sério. Então que Deus possa nos abençoar. O objetivo dessa caminhada era fazer com que nós possamos estar num momento de reflexão, né? Porque apesar de ser uma pálida, né, tentativa ali de vivenciar essa experiência, mas será um momento terrível. Nós não estamos angustiados, nós não estamos fugindo da morte, não tem ninguém nos perseguindo aqui nessa caminhada, certo? Nós não estamos com fome, como naquele período nós vamos estar. E Deus permita que estejamos sendo perseguidos. Deus permita que nós estejamos sofrendo a ira dos homens e não a ira de Deus. Porque quem vai estar sofrendo a ira dos homens é o remanescente fiel. Mas quem vai estar sofrendo a ira de Deus, lamentavelmente serão os perdidos. Principalmente aqueles que estavam dentro da casa de Israel, que sabiam que deviam ter feito e não fizeram. Conheciam a verdade, mas resolveram negligenciar. E que nós não possamos fazer parte desse grupo, mas que nós possamos fazer parte daquele grupo, o remanescente fiel, que ele vai estar, né, cantando, exaltando o nome do Cordeiro que tirou o pecado do mundo, né? Que Deus possa nos abençoar, né? E que nós possamos levar essa experiência para a vida e sempre estar com no coração, com a intenção de estarmos sempre nos preparando em nome de Jesus. Amém.